Meu nome é Gabriel Perini Afonso e atualmente estou cursando o terceiro ano de Eletrotécnica do Colégio Frederico Guilherme Schmidt. E hoje eu vou apresentar para vocês o DES, Dessalinizador de Água Salgada. O trabalho é orientado pelo professor Kleber Marchal e co-orientado pela professora Natane Rigol. Aqui nós temos os tópicos que serão abordados nessa apresentação. A justificativa do trabalho se dá pelo fato que já não é novidade que a água potável não é um direito ao qual todos têm acesso. Isto é, muitos países, pobres ou ricos, do ponto de vista financeiro, já não conseguem fornecer uma boa quantidade e qualidade de água potável aos seus cidadãos. Segundo a Agência Nacional das Águas, relatórios da ONU já demonstram que 1,1 bilhão de pessoas no mundo inteiro não têm acesso à água potável. Nos países em desenvolvimento, esse problema aparece relacionado a 80% das mortes e enfermidades. Além disso, a falta ou difícil acesso à água não é um privilégio de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e já existem estudos que apontam que o grande problema será a falta de acesso à água potável. A transformação de água salgada em água potável é uma técnica que já existe há algum bom tempo, porém que nunca foi dada muita visibilidade, justamente porque não se esperava que utilizar a água do mar como fonte de água potável fosse uma solução ou até mesmo uma obrigação. Assim, esse trabalho procura entender e propor uma forma relativamente simples de fornecer esse recurso que é básico a toda a população mundial, utilizando o método de dessalinização de água salgada via osmose reversa, entregando-a com a mesma qualidade de uma água filtrada ou tratada. O projeto será sustentado por placas fotovoltaicas. Tema e delimitação do trabalho. Dessalinização da água salgada via osmose reversa. Problema de pesquisa. É possível desenvolver um dessalinizador via osmose reversa sustentável e capaz de garantir uma boa qualidade de água em áreas litorâneas? Aqui nós temos os objetivos do trabalho. Objetivo geral: elaborar um projeto de uma usina de dessalinização via osmose reversa em áreas litorâneas, utilizando energia sustentável e com descarte seguro para a salmoura proveniente do processo da dessalinização. Objetivos específicos: analisar quais países mais sofrem com falta de água potável e problemas hidrográficos. Avaliar a viabilidade de instalações de usinas de dessalinização por osmose reversa em áreas litorâneas espalhadas pelo mundo. Analisar países modelo em dessalinização. Propor um descarte correto e seguro para a salmoura resultante do processo de dessalinização. Utilizar energia sustentável no projeto para preservar o meio ambiente e diminuir custos. Referencial teórico. A figura 4 demonstra o estresse hídrico no mundo, dando atenção a México, Ásia e Sul e Norte da África. A figura 4 já demonstrava um grave problema mundial envolvendo algumas regiões. Porém, agora, a figura 5 demonstra a variabilidade sazonal de suprimento de água disponível, ou seja, o quanto varia a disponibilidade de água disponível no mundo no decorrer do ano. Percebe-se pela figura, então, que no decorrer do ano, praticamente o mundo inteiro fica determinado período sem acesso ou com pouco acesso à água potável. Essa nova figura demonstra a distribuição de água no planeta, sendo 97,5% sendo água salgada e 2,5% sendo água doce, sendo que desses 2,5% a grande maioria da água doce do planeta se encontra congelada nas geleiras. Então, ficou claro que precisa-se investir em novas técnicas para suprimento de água para a humanidade, senão teremos crises ainda maiores no futuro. Dessalinização é um processo químico-físico de retiradas de sais da água, tornando-a doce e própria para o consumo. A dessalinização via osmose reversa se dá por uma membrana semipermeável que é capaz de separar o sal da água. A figura a seguir demonstra o funcionamento da osmose e da osmose reversa, onde na osmose o líquido com baixa salinidade, no caso a água doce, passa para o lado com maior salinidade, no caso a água do mar, criando assim um equilíbrio osmótico, que é o que acontece quando ingerimos água salgada, onde nossas células perdem a água delas por osmose, nos levando à desidratação. E nós queremos justamente o contrário disso. Nós precisamos que a água do mar se torne potável, e para isso acontecer, precisamos aplicar determinada pressão na água do mar para que ela possa passar pela membrana semipermeável, separando o sal da água, tendo assim o processo da osmose reversa. Na figura 8 temos uma membrana semipermeável de osmose reversa e suas partes, onde, pelo centro da membrana, a água salgada
entra pela membrana e, a partir de nanoporos, ocorre a separação da água e do sal, criando assim dois subprodutos no final do processo: a água dessalinizada própria para o consumo e uma concentração hipersalina chamada salmora. Por conta da sua alta salinidade, a salmora não pode ser devolvida ao mar, visto que em grandes quantidades pode afetar os ecossistemas locais e nem ser descartada ao solo, porque mataria e impediria o crescimento de novas plantas e vidas. O presente trabalho ainda sugere a venda da salmora para criadouros de camarão e outras espécies hipersalinas tolerantes à salmora, ou para a indústria saleira para a produção de sal de cozinha. Porém, em estudos recentes, cientistas, a partir de processos químico-físicos, conseguiram obter através da salmora hidróxido de óxido, também conhecido como salda cáustica. O hidróxido de sódio pode ser usado nas próprias usinas de dessalinização para pré-tratar a água antes dela passar pelo processo de osmose reversa, mudando assim o pH dela e a acidez, evitando as incrustações nas membranas de osmose reversa, o que é muito comum na área. Outro produto que pode criar a partir da salmora é o ácido clorídrico, que pode ser usado para limpezas na usina e como fonte de hidrogênio. E a grande vantagem, segundo esses estudos, é que esses produtos podem ser facilmente produzidos nas próprias usinas de dessalinização, não precisando e dependendo de outras empresas para ocorrer. O projeto se torna inovador por sugerir o uso de grafeno, que pode potencializar alguns componentes do projeto, como a membrana de osmose reversa, que com o uso do grafeno se necessita de uma menor pressão necessária para o processo ocorrer, resultando num menor gasto de energia e, consequentemente, num menor dinheiro investido. O grafeno ainda consegue potencializar os painéis solares, dando a eles uma maior vida útil e maior eficiência na captação de energia. O grafeno ainda pode ser usado nas baterias, dando a elas maior vida útil e maior capacidade de transferências de carga. Segundo Mertens e Pellig, o grafeno é uma camada de átomos de carbono com a espessura de um átomo, sendo o material mais fino conhecido pelo homem, e sendo incrivelmente forte. Ele chega a ser 200 vezes mais forte que o ferro e tem habilidades interessantes de absorção de luz, condução de calor e eletricidade. Metodologia. O trabalho utilizou a pesquisa exploratória e bibliográfica, além de se inspirar bastante em alguns autores com projetos semelhantes, como Joyce, Mouvier, Mosen e Tzen. Ainda se utilizou dados e relatórios de organizações institucionais, como ONU, Unesco e ANA, a fim de embasar o trabalho. E apresentar alguns componentes a serem usados no projeto, como essa placa fotovoltaica da empresa ZN Shine, com potência nominal de 395 watts e eficiência de cerca de 20%. Apesar de existirem outras placas fotovoltaicas no mercado com melhor eficiência e capacidades técnicas, esse modelo em específico se diferencia por conter uma camada de revestimento de grafeno, garantindo assim uma maior vida útil e potencializando algumas características deles. E além disso, esse painel conta com a tecnologia bifacial, ou seja, ele tem a capacidade de absorver e gerar energia tanto na parte frontal quanto na parte traseira dele, gerando assim um ganho de 25% de potência, podendo pular até quase cerca de 500 watts de potência. Ainda será usado um controlador de carga a fim de limitar a corrente que entra na bateria além de protegê-la. O modelo escolhido foi um da Victron Energy, que suporta baterias de 12, 24 e 48 volts, suportando ainda 250 volts provenientes dos painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de conduzir até 100 amperes de corrente com uma potência nominal de 5.800 watts em baterias de 48 volts. O projeto ainda contará com baterias estacionárias, que são baterias de alto desempenho e alta capacidade. O modelo escolhido é um da empresa BED, com capacidade de utilizar até 13,8 kWh de energia, com potência nominal de 48 volts e eficiência de 95,3%. Essa bateria se diferencia pelo fato que ela não é tóxica e não produz gases, assim não precisando de uma sala específica e segura para armazenar essas baterias. E ainda tem a possibilidade de se ligar 32 módulos dessa bateria em paralelo, gerando 441,6 kWh como um sistema como um todo. O projeto ainda utilizará
inversores de corrente, a fim de transformar as corrente contínua produzida pelos painéis em corrente alternadas para serem usados na usina. O modelo escolhido foi o da Canadian Solar, que pode receber até 75 kW de corrente contínua e transformar em 50 kW de corrente alternada. Esse modelo se diferencia porque ele é entregado ao Wi-Fi, entregando assim e gerando dados e gráficos inteligentes que monitoram todo o sistema. Se utilizará ainda motobombas centrífugas, que terão a função de puxar a água do mar até a usina. O modelo sugerido é o da FAMAC, com 7,5 cavalos de potência, com uma alta vazão que varia de 41.000 a 99.000 metros cúbicos por hora. Ou seja, essa motobomba tem capacidade de puxar 41.000 a 99.000 litros de água por hora de operação. Será usado tubulações industriais para fazer o transporte da água até a usina. Em sua maioria são constituídas de aço carbono, que se diferenciam pela sua alta resistência à corrosão e as variáveis de temperatura que mudam durante o dia, além de necessitar uma baixa taxa de manutenção. A membrana de osmose reversa utilizada no trabalho será o modelo da Vontron, com capacidade de dessalinizar 11.000 GPD, ou 41.690 litros por dia, com uma pressão máxima de trabalho de 1.000 PSI. Aqui nós temos o cronograma e como se deu o desenvolvimento do trabalho durante o ano de 2021 e as suas etapas. Resultados esperados. A partir dessa pesquisa, espera-se uma maior conscientização da população sobre o acesso à água potável no mundo, e o grave problema que pode se agravar ainda mais no futuro. Espera-se concluir o objetivo geral e os objetivos específicos, e no futuro adicionar um método de pré-tratamento na água a fim de proteger o sistema e seguir padrões nacionais e internacionais de uma água potável, podendo assim sugerir uma área litorânea base para a implementação do projeto e desenvolver um protótipo escalável. Aqui nós temos alguns autores que foram importantes para o desenvolvimento do projeto, como já citado anteriormente, e além de se utilizar muitos outros atores de menor relevância para o projeto. Eu sou Gabriel Perini, obrigado por assistir.